Os dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento e conselho. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria estarmos reunidos hoje para começarmos uma profunda reflexão sobre uma das maiores riquezas espirituais que Deus concede à sua igreja: os dons do Espírito Santo. Esta será uma série especial de 3 vídeos, onde vamos mergulhar com o coração aberto e a mente sedenta no mistério e na beleza dos 7 dons do Espírito Santo, aqueles que, segundo a tradição da Igreja, são infundidos em nós no batismo e fortalecidos no crisma, para que possamos viver plenamente nossa vocação de filhos de Deus. Hoje, no primeiro vídeo, vamos tratar dos 3 primeiros dons: a sabedoria, o entendimento e o conselho. No segundo vídeo abordaremos os outros 4: a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. E por fim, o terceiro vídeo será dedicado a refletirmos sobre a culminação dessa graça: a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e, desde então, sobre toda a Igreja. Será um convite a vivermos uma espiritualidade profundamente enraizada na ação do Espírito Santo. Você já parou para pensar que o Espírito Santo deseja transformar a sua vida agora? Que ele quer abrir os seus olhos, iluminar a sua mente e fortalecer o seu coração? Hoje, vamos juntos mergulhar profundamente nos 3 primeiros dons que ele quer derramar sobre você: a sabedoria, o entendimento e o conselho. Não é teoria, é vida. Prepare-se, respire fundo, abra o coração, pois este pode ser o vídeo mais importante da sua caminhada espiritual. Já aproveita para se inscrever no canal agora, para não perder nenhuma das graças que Deus quer derramar sobre você através desse canal. Mas afinal, o que são os dons do Espírito Santo? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 830-1831, a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir as inspirações do Espírito Santo. Eles não são simplesmente virtudes humanas que podemos adquirir por esforço próprio, mas são graças sobrenaturais, infundidas em nós, para que possamos corresponder à vontade de Deus com mais facilidade e perfeição. O fundamento bíblico para a doutrina dos dons está em Isaías 11:2-3, onde o profeta, ao falar do Messias, anuncia: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. E assim, ao sermos configurados a Cristo pelo batismo, recebemos também estes dons para sermos, como Ele, plenamente dóceis à vontade do Pai. Agora, convido você a, com serenidade e abertura de coração, refletirmos sobre os 3 primeiros dons. Primeiro, o dom da sabedoria. A sabedoria é, entre todos, o mais elevado dos dons. Não se trata de erudição ou acúmulo de conhecimentos, mas de um gosto espiritual pelas coisas de Deus, uma intuição profunda que nos faz perceber a presença divina em tudo e ordenar toda a nossa vida segundo a perspectiva eterna. O apóstolo Paulo nos fala desta sabedoria espiritual em sua carta aos Coríntios. Falamos de uma sabedoria de Deus, misteriosa, escondida, que Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2:7. E logo depois ele explica: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. A sabedoria, portanto, nos dá um olhar novo sobre a realidade, não mais limitado ao imediato, mas alargado à eternidade. É o dom que nos faz compreender que as coisas deste mundo são transitórias e que só Deus permanece. Jesus mesmo nos exorta a buscarmos essa perspectiva quando diz: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem. Mateus 6:20. Na prática, o dom da sabedoria se manifesta quando, diante das decisões importantes, priorizamos o reino de Deus. Quando um jovem, por exemplo, escolhe uma vocação, ele não o faz apenas pelas vantagens humanas, mas movido pela luz do Espírito,
buscando aquilo que mais glorifica a Deus e salva sua alma. Segundo a tradição da Igreja, o fruto que mais diretamente se liga a este dom é a alegria espiritual e a paz profunda. O sábio, segundo Deus, é aquele que, mesmo no meio das tribulações, conserva a serenidade, pois sabe que sua vida está nas mãos do Senhor. Como nos recorda São Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente. Tiago 1:5. Por isso, a oração deve ser o meio constante de alimentar esse dom, pedindo que o Espírito Santo nos dê um coração sábio. Segundo, o dom do entendimento. O entendimento, também chamado de inteligência espiritual, é o dom que nos permite penetrar nas verdades reveladas por Deus com profundidade. Não se trata de compreender com a razão apenas, mas de receber uma luz interior que nos faz captar o sentido das Escrituras e dos mistérios da fé. Jesus, após a ressurreição, concede este dom aos discípulos no caminho de Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. E mais adiante, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:45. É este dom que nos permite, por exemplo, perceber que a cruz de Cristo não é loucura nem derrota, mas o ápice do amor redentor. Como Paulo afirma, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. O dom do entendimento nos livra da superficialidade espiritual. Ele nos conduz à contemplação, à meditação mais profunda da palavra de Deus, não apenas para conhecê-la, mas para que ela transforme nossa vida. Na prática, este dom se manifesta quando, ao ouvir o Evangelho, nosso coração se inflama e nos sentimos impelidos a mudar de vida. É quando, por exemplo, uma mãe que vive uma situação de sofrimento encontra força ao meditar a paixão de Cristo, compreendendo pela ação do Espírito que sua dor pode ser unida ao sacrifício redentor. O fruto deste dom é a luminosidade interior, uma clareza que afasta as dúvidas e os temores, fazendo-nos caminhar na certeza da fé. Como dizia São João Paulo II, a inteligência da fé é dada pelo Espírito Santo, que nos introduz progressivamente no mistério de Cristo. Por isso, para cultivar este dom, a Igreja sempre recomenda a leitura orante da Bíblia, a Lectio Divina, pois é na escuta reverente da palavra que o Espírito abre nosso entendimento. Terceiro, o dom do conselho. O conselho é o dom que nos faz perceber, com segurança, o que convém fazer ou evitar em cada situação concreta, iluminando nossas decisões conforme a vontade de Deus. Jesus promete esse dom aos seus discípulos quando diz: "Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer ou como falar. O que tiverdes de falar vos será inspirado naquela hora. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós." Mateus 10, 19 e 20. Assim, o dom do conselho é uma inspiração súbita, um impulso do Espírito que nos indica a ação mais conforme ao Evangelho. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos a comunidade cristã exercendo esse dom ao decidir questões difíceis. Por exemplo, na escolha de um substituto para Judas. Então oraram: "Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois escolheste." Atos 1:24. O dom do conselho nos preserva de dois extremos. De um lado, a precipitação impensada, de outro, a hesitação paralisante. Ele nos dá aquela certeza íntima de que estamos seguindo o caminho justo. Na vida prática, é esse dom que atua quando, diante de uma dúvida moral ou espiritual, encontramos através da oração o caminho que mais agrada a Deus. É também por meio desse dom que conselheiros espirituais, confessores e diretores de almas conseguem orientar, com sabedoria, aqueles que os procuram. O fruto mais precioso deste dom é a prudência sobrenatural,
uma segurança tranquila nas decisões, que gera serenidade na alma. São Tomás de Aquino nos ensina que o conselho aperfeiçoa a virtude da prudência, tornando-a mais sensível às inspirações divinas. Por isso, para cultivar este dom, é essencial desenvolver uma vida de oração constante, de escuta silenciosa e atenta à voz do Espírito, como nos exorta o salmista. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25:4. Agora, meu irmão, minha irmã, pare por um instante, feche os olhos se puder e perceba: o Espírito Santo está aí com você, neste exato momento, querendo falar, querendo conduzir, querendo curar. Não deixe que essa explicação seja apenas um conteúdo a mais. Deixe que esses dons penetrem, transformem e orientem cada escolha da sua vida. Ele está sussurrando: deixa-me ser a tua luz. Deixa-me ser o teu consolo. Deixa-me ser o teu guia. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que o Espírito Santo deseja tocar hoje. Viver segundo o Espírito Santo. Meus irmãos, ao contemplarmos estes 3 primeiros dons, a sabedoria, o entendimento e o conselho, percebemos como o Espírito Santo deseja conduzir cada aspecto da nossa vida cristã, nossa visão do mundo, nossa compreensão da fé e nossas decisões cotidianas. Como nos ensina o Papa Francisco, viver segundo o Espírito é abrir-se à sua ação, deixando-se transformar por ele, para ser instrumentos do amor de Deus no mundo. Que neste caminho que iniciamos hoje, possamos pedir constantemente: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, Divino Consolador, enchei este coração sedento de vós. Iluminai esta alma que deseja caminhar segundo a vossa luz. Hoje, com humildade, coloco-me diante de vós pedindo, suplicando, confiando, que derrameis sobre mim os vossos dons celestes. Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria para que eu saiba discernir o que é passageiro do que é eterno. Dai-me, Senhor, um olhar puro e elevado, que não se prenda às ilusões deste mundo, mas que contemple, em todas as coisas, o brilho da tua presença amorosa. Nos momentos de provação, quando a dor ou a dúvida me visitarem, concedei-me a sabedoria para ver que tudo concorre para o bem daqueles que vos amam. Que eu saiba priorizar, acima de tudo, o teu reino, e que minha vida seja um reflexo da verdade eterna. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Purificai minha mente e meu coração, para que eu ame o que é santo, para que eu deseje o que é puro, e para que eu viva segundo a vossa vontade. Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento e iluminai a minha inteligência. Abri a minha mente à compreensão das vossas santas verdades. Livrai-me da superficialidade. Ensinai-me a meditar com profundidade a vossa palavra, a acolher os mistérios da fé com reverência e amor. Quando eu ler as Escrituras, fazei arder o meu coração, como fizestes com os discípulos a caminho de Emaús. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Lucas 24:32. Dai-me, Senhor, este fogo interior, para que a vossa palavra nunca seja para mim um livro fechado, mas alimento vivo, fonte de direção, força para as minhas escolhas e consolo para as minhas fraquezas. Na dúvida, sede vós a minha luz. Na confusão, sede vós a minha clareza. Na noite escura da alma, sede vós a estrela que me guia. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho. Nos momentos de decisão, quando os caminhos se bifurcarem diante de mim, quando o coração se inquietar e a razão vacilar, sede vós a voz serena que me indica o caminho certo.
Dai-me ouvidos atentos à vossa inspiração, mente dócil às vossas sugestões santas e coragem para seguir aquilo que me mostrais, mesmo quando for difícil, mesmo quando custar. Livrai-me, Espírito de Deus, da imprudência e da precipitação, e também do medo que paralisa. Fazei-me prudente, mas audaz, cauteloso, mas generoso, obediente à vossa voz acima de todas as outras, que eu nunca confunda a minha vontade com a vossa, mas que, como Maria, eu saiba dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Espírito Santo, venha o teu sopro sobre cada área da minha vida, na minha família, para que eu ame com sabedoria, no meu trabalho, para que eu decida com entendimento, na minha missão, para que eu oriente e aconselhe segundo a vossa vontade. Vinde, Espírito de sabedoria, vinde, Espírito de entendimento, vinde, Espírito de conselho, e fazei de mim um discípulo fiel, um instrumento dócil do vosso amor no mundo. Assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, depois de termos meditado com profundidade sobre os 3 primeiros dons do Espírito Santo, eu te faço um convite sincero. Não termine este vídeo como começou. Reze comigo. Abra sua alma. Peça, clame, suplique. Vinde, Espírito Santo. Concedei-me sabedoria, entendimento e conselho, para que minha vida seja, em tudo, para a glória de Deus. E não se esqueça, no próximo vídeo, vamos juntos conhecer os outros 4 dons, completando esse caminho de santidade. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários: hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te abençoe e permaneça contigo, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo continue conduzindo nossas vidas. Amém.